Bom dia, obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos ao seminário Bordas do Corpo, Dança Política e Experimentação. Antes da gente começar, vou só situar um pouquinho da onde apareceu esse seminário e fazer os agradecimentos, que é uma parte muito importante. Esse seminário, na verdade, ele é resultado da segunda edição do projeto do Grupo de Pesquisa Temas de Dança. Então, esse projeto chama Temas de Dança Estudo Itinerante, que estou eu, Flávia Meirelles, a Mariana Patrício e a Ana Kiefer, que está por aí, mas que estará aqui e falará com vocês. Então, a gente, desde janeiro, está se encontrando para essa segunda edição do projeto, que tem o fomento da prefeitura, né? Esse fomento, como é que chama? Programa de Fomento à Cultura Carioca de 2013. Então, a gente está se reunindo desde janeiro para oficinas que estão aconteceram em abril e agora em maio, direcionadas para alguns grupos. Então, a gente fez uma oficina com a monitoria aqui do Mar, uma oficina com os alunos de graduação em dança da UFRJ e uma outra oficina com os alunos da Escola Técnica da FAETEC, Escola Técnica de Dança. Dentro dessas oficinas, a gente abordou algumas questões relativas à nossa pesquisa. A gente tem um site, que é www.temasdedanca.com.br, e a gente também convidou pesquisadores para fazer intervenções. Então, a Paola Braga foi a convidada da primeira oficina, para o Mar. A Beatriz Serbino, que está aí também, foi a convidada da segunda oficina para o pessoal da UFRJ, e a Silvia Soter, que vai chegar mais tarde, foi a convidada para o grupo da FAETEC. Então, elas vão estar presentes como mediadoras hoje aqui, né? Então, o intuito desse seminário é fechar essa série de ações e abrir, ao mesmo tempo, no sentido de convidar outras pessoas aqui presentes para conversar com a gente, levantar alguns temas. E a gente vai ter o registro do seminário na íntegra, que vai estar disponível no site em breve. E, além disso, a gente vai ter alguns vídeos temáticos que estão sendo feitos em conjunto pela equipe e pelo Léo Bittencourt, que está aqui, que é o nosso querido cineasta da equipe. Então, eu queria agradecer a toda a equipe do Temas de Dança, então a Mari, a Ana, a Bárbara, a Sofia Caeser, que faz edição de conteúdo do site, ao Léo Bittencourt, que é o nosso cineasta, a Mariana Aurélio, que fez o site e a programação visual, a Carol e a Raquel, que estão ajudando a gente agora aqui no seminário, que prontamente eu, na última hora, falei, gente, eu estou precisando de 2 pessoas para ajudar. Eu escrevi para os meus alunos e elas, fofamente, estão aqui com a gente. A equipe do Mar, ao Educativo, aos curadores, ao Marcos, lá do vídeo, e aos nossos parceiros lá da UFRJ, da FAETEC, aos convidados dessa mesa e das próximas, e vocês por terem vindo 9h30 da manhã, no sábado. Muito obrigada. É muito importante esse momento de troca com vocês. Então, feitos os agradecimentos, a Paola vai mediar. Você quer falar alguma coisa? Tá. Porque a gente vai fazer um esquema bastante informal aqui. Eu vou começar falando o que eu tenho para falar logo, para depois a gente poder conversar mais. E as convidadas também vão interferir no que eu falar. Então, deixa eu só apresentar todo mundo, tá? Pode ser? Então, nós estamos aqui, essa é a primeira mesa do dia, que se chama Corpo e Dança, Conjunções e Disjunções, né? Então, para isso, estamos nós aqui, Sandra Meyer, Lígia Torinho, Hélia Borges e Flávia Meirelles. Tá?
Então, vamos lá. Só para a gente começar, então, a gente dá a largada. O tema dessa mesa, um pouco, dança e corpo, conjunções e disjunções, é para a gente pensar um pouco o papel que a dança está tendo hoje em refletir, propor problemas e algumas pistas de como a dança está lendo esse momento imediatamente vivido ou como ela coloca distâncias do corpo e da dança em relação ao seu entorno. Eu vou começar trabalhando um tema que me é caro, que é a experiência da Aldeia Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, a partir do acontecimento do Ocupa Árvore, para tentar pensar a relação da arte com o mundo e essa ideia que eu vou tentar propor um pouco do corpo em experimentação. Então, Marcos, você pode botar a primeira. Ao apagar das luzes de 2013, Rio de Janeiro. Zé Guajajara, nome indígena Urutau Waizazara, num ato de resistência à segunda expulsão da aldeia Maracanã, subiu na árvore do limite da aldeia e lá ficou por 26 horas, sem água, sem comida, já que a polícia militar, além de ameaçá-lo, recusava-se a deixar que as pessoas o alimentassem. Tem um vídeo denúncia que pode ser visto no YouTube. Você bota a aldeia Maracanã, Ocupa Árvore e consegue ver. Sua mulher, Potira Cricati, o acompanhava à distância, junto com cerca de 70 manifestantes. Esse ato ficou conhecido como Ocupa Árvore. Urutau, em Tupi-Guarani, significa ave fantasma, que durante o dia permanece totalmente imóvel sobre um tronco, um galho ou um morão de cerca. Pertencente à família da coruja, à noite ela faz ecoar um canto melancólico. Urutau permaneceu entre os galhos da árvore, aguardando que uma ação judicial garantisse a estadia dos indígenas na aldeia. Durante essas 26 horas, ele sofreu coação e ameaça dos policiais militares sob protesto de cerca de 70 manifestantes que se revezavam nas imediações da aldeia. No momento dessa invasão, a aldeia tomava corpo de um homem só. Resistia pela força de um homem na copa de uma árvore. Urutau fazia sinais de que estava bem e de que iria permanecer na árvore, mudando de vez em quando de galho em galho, pois os bombeiros ameaçavam agarrá-lo. Afinal de 26 horas e não sem violência, os bombeiros retiraram Zé Guajajara à força, pulando sobre o seu pescoço. Ele foi levado à polícia e não pôde ser acusado de nada, além do desacato à autoridade, pois não é crime subir em árvores. Subir em árvores ao contrário, atos de espaços não urbanos, de floresta, ou ainda brincadeira de criança. Ato, ao mesmo tempo, fora da esfera urbana e policial. Essa reação à invasão, subir na árvore nesse contexto, colocou em xeque centenas de policiais militares e de bombeiros. O que Zé Guajajara provocou foram 26 horas de estado de apreensão e de suspensão sobre como as forças repressoras do Estado iriam proceder, já que subir na árvore não estava pré-escrito na conduta de repressão policial. A experiência da aldeia Maracanã se torna única ao pensarmos em seu contexto e agentes. Primeiro, porque se trata de uma aldeia urbana, isso é, uma organização coletiva, características de espaços não urbanos, em pleno espaço urbano, no momento onde, pela primeira vez na história, a concentração de pessoas nas urbes é maior do que em espaços rurais, em termos globais. Em segundo lugar, o espaço da aldeia é de 14.300 metros quadrados. Compreende o prédio da aldeia Maracanã e o espaço em volta. E é valioso do ponto de vista estratégico, econômico e turístico, devido à vizinhança de menos de 200 metros de um dos mais tradicionais estádios do mundo, o Maracanã, palco da final da Copa de 2014.
Em terceiro lugar, há em curso um projeto para o espaço de uma universidade intercultural indígena gerida por índios, quebrando 5 séculos de tutela estatal sobre eles, que, na maior parte das vezes, são vistos como incapazes de gerir-se dentro da sociedade ocidental. E, por fim, quarto, na disputa interna entre os próprios componentes indígenas, onde um grupo dos Curupati se aliou ao governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Cultura, propondo a criação de um centro de referência indígena gerido pelo Estado, onde os indígenas poderiam vender o seu artesanato. A criação de um centro de referência nesses moldes é combatida pelo Grupo da Resistência Aldeia Maracanã, já que se trata de um projeto assimilacionista comparado a dar espelho aos indígenas. Marcos, você pode soltar o play, por favor? Pronunciar a palavra índio, vestir um cocar indígena e mostrar fotos de índios traz consigo imediatamente uma complexidade de narrativas e símbolos que reaviva, num primeiro momento, o fantasma do primeiro contato entre índios e portugueses e, atualizando o confronto, o contato entre índios e Estado. Por conta de uma idealização da figura do índio, esse é um assunto, ao mesmo tempo, já bastante e ainda não suficientemente falado, tanto pelas narrativas e imagens repetidamente contadas e, portanto, naturalizadas, quanto por leituras que anulam a existência de índios pelo discurso, seja da extinção ou do exotismo. O efeito segue o mesmo, o outro nunca existe. A palavra índio se torna espinhosa, pois traz à tona aspectos recalcados, tais como a violência ininterrupta contra eles e a usurpação de suas terras. Tornado invisível por diversas manobras desde o contato com o ocidental branco, o indígena vira um misto de mitologia e exotismo, e poucas vezes é visto como uma realidade concreta e como parte da sociedade para longe de um discurso identitário e purista. Os próprios índios da aldeia Maracanã vivem uma divisão interna. Há um grupo da Resistência Aldeia Maracanã, que propõe essa universidade indígena gerida por índios, e há um outro grupo que apoia a criação de um centro de referência em moldes mais conservadores, como eu já disse, em termos de autonomia. Como se confrontar com essa concretude? Como fazer parte dessa concretude? O que pode mover em termos de experiência, mostrar imagens desse grupo da aldeia Maracanã? Quais relações pode ter um projeto artístico junto a essa experiência? Como se posicionar artisticamente com essa materialidade viva, sem parar-se no discurso denunciatório, instrumentalizando a arte e tornando-a submissa a uma função? Interessa-me deslocar essas experiências para dentro do âmbito da arte e vê-las ressoar diversamente, guardando certa referencialidade concreta. A aposta seria compor, nesse âmbito artístico, atos que aumentem a capacidade de agir
e observar como essas experiências podem ser capazes de produzir exemplos não totalizantes de articulação entre arte e política. Essa fala é um apelo ao específico, às experiências vividas, e como elas pressionam no sentido de dar materialidade específica quando em contato com realidades fragmentárias, contraditórias, afins com o parcial, com o particular, com cada situação. O corpo e a dança como campo de experiência. Como lidar com a experiência vivida como base para a criação artística? Como construir uma passagem, um trânsito entre as experiências vividas e o campo da arte, de modo que a experiência se revigore usando o potencial crítico-criativo da arte/dança. Interessa-me confrontar experiências com esse campo específico, sua materialidade sempre em fuga, suas estratégias, seus conceitos. Desse confronto, a relação sobre o próprio campo da arte e os seus limites com todo o resto que a gente não considera arte, os contextos políticos, sociais, autobiográficos, emocionais, psíquicos e até energéticos, vem trazer à tona uma tensão que considero o motor mesmo do fazer artístico hoje. As experiências que me interessam aqui são as que furam o corpo, abrindo-o para a relação, as que se inscrevem no corpo, as que continuam presente no presente, ou seja, as que guardam uma potência a ser ativada. Essas experiências alimentam o corpo em experimentação, como a aldeia Maracanã me alimenta como corpo em experimentação. A própria noção de arte como algo a ser experienciado norteia essa fala, já que, dessa perspectiva, a intensa volatilidade da experiência impede a sua total apreensão, ou mesmo propriedade. Algo está sempre escapando ou ainda está acontecendo no desaparecimento, como propôs há 20 anos a crítica de performance Peg Phelan. O corpo experimentação coloca, eu proponho, um pé na dança, como linguagem autônoma, e outro na não-dança/não arte. O próprio campo da arte como campo indefinido a priori, ao mesmo tempo que, uma vez estabelecido um trabalho, um foco, um interesse, a oscilação entre arte e não arte como lugar ativador do processo criativo. É isso. Acabei falando de carreirinha, mas vamos lá. Joguei na roda. Então, agora vai a Lígia Tourinho falar. Continuando aqui o discurso da Flávia. Bom dia. Aqui. Bom dia. Alô? Alô? Bom dia, gente. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa tão especial, com pessoas tão interessantes e que eu admiro e acho muito especial poder estabelecer esse diálogo. E ter a oportunidade de conversar e trocar e pensar esse tema, né? Então, agradecer a Flávia, todo o evento, todos os envolvidos, né, pelo convite. A gente escolheu não ser muito formal aqui. Então, a gente escolheu se atravessar. Então, não vai ter uma fala muito corrida. Mas a gente pensou numa maneira de começar e encaminhar. E aí, pensando muito numa coisa que a Flávia falou sobre experiências que furam e inscrevem no corpo, a aldeia Maracanã também é um espaço especial para mim. Fui poucas vezes, mas tenho vivido muito a aldeia através da Isabela do Vivier, que é uma parceira de trabalho, e a gente estreia um trabalho semana que vem, que tem um capítulo inteiro dedicado à experiência na aldeia Maracanã. A questão dos índios, ela está inserida em muitas questões dos não brancos e pobres.
Talvez hoje eu esteja um pouco violenta, porque nos dias de hoje, para mim, tem feito muito sentido a violência e a crueldade. Para mim, tem feito muito sentido ler Artaud, sentir Artaud, que também fala muito sobre os índios nas suas falas sobre os tarahumaras. E quando ele lança a ideia do corpo sem órgãos, o corpo orgânico, e fala da experiência, e traz essa ideia de uma dança às avessas, né? E aí o Deleuze fala aquela coisa linda do corpo sem órgãos e traz toda a sua teoria, mas eu conheço mais o Artaud. Eu queria hoje falar sobre o visível e o invisível. Muito a partir de uma experiência que eu tenho vivido na UFRJ, né? Dou aula nos cursos de dança da UFRJ. Lá eu faço uma pesquisa sobre mapeamento dos espetáculos de dança em cartaz na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa conta com uma bolsa de iniciação científica do CNPq, uma professora doutora, uma bolsista e 2 colaboradoras apaixonadas, que não têm nenhuma bolsa. Uma delas é a Elisandra, que está ali sentada. A gente tem feito a experiência de mapear para tentar ter alguma radiografia da dança no Rio de Janeiro um pouco mais democrática. O que, depois de um ano de pesquisa e de 240 espetáculos mapeados em relação a 2013, a gente percebeu que, mesmo assim, as nossas fontes são os espaços de divulgação. Os jornais, os blogs de dança, o relatório da Funarte e o blog do Centro Coreográfico. Ela não é tão democrática assim. A gente começou a botar os espaços onde acontecem a dança a partir dessas fontes num mapa. E a gente descobriu que esse mapa não dá conta do Rio de Janeiro inteiro. E aí ontem eu pensei, porque eu acho que uma das questões que fala sobre as artes na América Latina e no Brasil, hoje também tem me afetado muito a ideia de corpo roto da Ileana Diegues. Não sei se vocês já entraram em contato. Mas é muito óbvio para a gente que o corpo do artista na América Latina e o corpo da América Latina é esse corpo mutilado, roto, dilacerado, despedaçado. Eu fiquei pensando como esse mapa do mapeamento dos espetáculos do Rio de Janeiro, a partir dessas fontes, então não é um mapeamento que dá conta de tudo, ele não dá conta. Ele é um mapeamento a partir dessas fontes que eu mencionei, mas já é alguma coisa, né? E aí, lendo o artigo do Leonel Brum no livro Temas para a Dança Brasileira, ele fala muito sobre isso, sobre a emergência de mapear as ações de dança no campo nacional e como essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? Então, a intenção dessa pesquisa foi colaborar com esse espaço, que é um espaço difícil de acessar. Eu pensei, vou comprar um mapa do Rio de Janeiro e vou levar amanhã no seminário e vou marcar com uma caneta vermelha os espaços onde a gente conseguiu mapear a dança. Aí eu fui no jornaleiro e eu comprei um mapa do Rio de Janeiro. Aí eu vou contar como começou. Foi assim, cheguei eu, né, com esse Physique de Role que vocês estão vendo, né? Aí pedi para... Já é. Pedi para ele um mapa. Aí ele percebeu que eu era carioca. Aí ele falou assim, olha, eu tenho aqui um mapa do Rio, mas eu acho que você não vai gostar muito, porque ele não é um mapa do Rio. Aí eu estava com uma amiga minha, a Isabela do Vivier, da aldeia Maracanã. Aí ela falou assim, eu acho que ela vai adorar. E aí a gente perguntou, mas por que esse mapa não é do Rio? Porque não tem o Rio. Aí eu comprei um mapa que custou, vocês vão ver porque eu vou passar para vocês, R$13,99. Aí tem uma opção de pagar em euros, R$5,47. Eu gostei porque não tem opção de dólar. Eu achei bacana. Pelo menos isso, né? Enfim. Vou mostrar para vocês o mapa do Rio de Janeiro. Talvez de longe vocês não consigam ver,
Mas eu vou passar para todo mundo ter o prazer, ou o desprazer, né? Então, esse é o mapa do Rio de Janeiro, vendido na cidade para os turistas. Teve uma coisa que até me deixou um pouco feliz em relação ao meu mapeamento. Feliz, a palavra não é feliz, né? Sempre entre aspas. O mapeamento é maior do que esse mapa. Então, ele pega um pouco dos invisíveis. E aí eu fiquei pensando sobre uma experiência que eu vivi também semana passada, na universidade, em que os alunos contavam um relato sobre uma experiência que eles viveram num festival internacional. E alguns alunos, com muita paixão e ingenuidade, que é normal dos alunos, ainda mais os dos primeiros anos, falavam sobre a maravilha deles em chegar na França e perceber a qualidade da pesquisa deles em relação à qualidade dos alunos europeus. Isso me deu muita dor ao perceber como a gente realmente se coloca como colonizado diante das coisas. Mas eles são alunos no início, né? E é do nosso papel trazer isso como questão e tentar repensar e problematizar essa relação dos visíveis e dos invisíveis, dos colonizadores e dos colonizados. E a minha questão não é ser anti os visíveis, mas de estabelecer diálogos entre os que têm visibilidade no momento e os que estão tendo invisibilidade no momento. Porque eu ainda acredito que isso pode ser móvel. Porque a hora que eu parar de acreditar, acho que vai ser muito triste. Já está muito triste sobreviver na cidade do Rio de Janeiro. E fico pensando sobre como o que acho que para a maioria das pessoas presentes nessa sala é óbvio, o corpo é o primeiro espaço de ação política, é invisível, às vezes, para a maioria. E eu fico pensando nessas pequenas ações, por exemplo. Às vezes a gente vê as crianças muito histéricas, com 1 ano e meio, 2, e as mães são incapazes de perceber que essa histeria começa em casa. Acho que nossa cidade, em algumas camadas, em alguns grupos, tem o hábito, por exemplo, de fazer enxoval de bebê em Miami. Sim. E aí você entra numa... Eu nem sou mãe, mas eu sei, né? Eu tenho amigas que são... Muitas amigas que não fazem esse enxoval, mas, infelizmente, algumas que fizeram. E as crianças entram nas salas de consultório dos médicos com as mesmas roupinhas, né? Dona Karan, New York, etc. Né? Fico pensando também que essa mesma classe média, da qual eu também faço parte, e que também é muito diversa, vai para Nova York, e lá tem acesso à cultura. E talvez por quase não se considerar em experiência cultural, acredita que ter acesso à cultura é ver os musicais. Talvez por isso nossa cidade esteja sendo tomada pelos musicais importados dos Estados Unidos, o que é muito triste, né? Um país com tanta musicalidade, tanta diversidade, tanta singularidade. Talvez seja por isso que as nossas pautas estejam sendo tomadas por esses espaços. E o tempo todo que esses espaços estejam tentando invadir, inclusive, os espaços da dança. Fico pensando como é difícil entender que essas microações políticas são ações... essas microações são políticas. E, desde já falam sobre a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E um pouco pensar como a estrutura ainda... Porque eu estou achando que talvez a experiência dela pudesse complementar a sua Sim. fala. Então, eu estou pensando em trocar, em vez de eu falar. Ela falar. Ela falar, porque ela traz uma experiência que parece que caminha nesse sentido.
O que vocês acham? Só queria colocar uma coisa. Não da gente falar agora. pensar como as estruturas aristotélicas e masculinas, ainda na organização das artes e na composição, de uma certa maneira, ainda não impõem essas relações. Ficou confuso, né? Não, repete. A cultura é falocêntrica, né? Hã? Que a cultura é falocêntrica, sim. Ela é fálica, perfurante e invasiva. E a gente é uma cultura, de uma outra maneira, que seria mais amorosa, agregadora e dialógica. E da gente pensar na estrutura aristotélica, no sentido em que a gente tem uma unidade de espaço, tempo e ação, e um herói, no qual a gente se identifica e, por essa identificação, estabelece uma moral e tem a catarse. E é uma única moral, porque é a moral do herói, do protagonista, nunca do antagonista. E como as relações de dialética criam um espaço amoral, onde o protagonista e o antagonista dialogam. E aí, olhando para a fala da Flávia, quem é o protagonista e quem é o antagonista? Deixa só eu falar uma coisa que você, durante a sua fala, me veio à cabeça. Há muitos anos atrás, a gente, na universidade, a gente desenvolveu com a Silvia, isso na época eu ainda era aluna do curso, a gente desenvolveu com a Silvia uma pesquisa, um mapeamento das escolas de dança no Rio. Das escolas de dança no Rio. Tem 30 bolsas. Quer falar com esse aqui? Não, tá bom. É só botar no lugar. Então, a gente fez um mapeamento das escolas no Rio. E é pena que a Silvia ainda não chegou para dar um fechamento. Eu não me lembro mais. Eu acho que eu também já não estava mais quando ela fechou o mapeamento. E uma coisa que eu lembrei foi o seguinte: a gente dividiu por partes, cada pessoa era responsável por uma área. E nisso eu peguei e recortei, na época, isso tem muito tempo, do catálogo telefônico, um mapa da região, porque o catálogo, as páginas eram divididas em pequenas regiões, então eu fui lá, recortei da região que eu tinha e comecei a marcar. Aí eu digitalizei, marquei no computador, fiz bonitinho, imprimi e trouxe. Aí começou todo mundo a fazer. Então, a gente ficou com uma cidade completamente fragmentada. Então, você está falando do mapa que não tem pedaços do Rio. A gente ficou com um mapa do Rio em partes, em fragmentos, né? Então, assim, aí fica essa história. A dança estava ensinada em pequenos pedaços isolados, né? Quer dizer, eu não me lembro do final dessa pesquisa, porque eu acho que eu também já tinha ido embora, não me lembro direito, mas depois a gente pode ver com a Silvia. Eu me lembro muito dessa coisa dos fragmentos de Rio, com esse mapeamento de onde a dança era ensinada. Esse mapa cortado, aí eu me lembrei dos mapinhas que a gente usava. Eu também, a partir da sua fala que você está trazendo essa coisa das partes do Rio, fiquei pensando nesse espaço aqui, né? Que a gente está na região do Porto, que está sendo completamente... muitas histórias estão sendo implodidas, deslocadas, transformadas, apagadas. E qual é o papel de nós todos dentro disso? O que a gente está construindo? Eu fiquei muito assustada também quando eu vi na capa do segundo caderno uma bailarina dançando a dança do adeus antes da implosão da perimetral. Eu fiquei assustada, né? Dança do adeus, só para botar na roda. Então, vamos lá, Sandra Meyer, continuando aqui. Bom, eu moro numa ilha, e não moro sozinha, evidente, mas tem muita gente lá também. E essa ilha se chama Ilha de Santa Catarina. Vou contar a piada depois, porque eu falei que eu não moro sozinha. E ela se chamava, até um certo momento, Nossa Senhora do Desterro. Mais poético, né? Depois, por causa da ascendência de um cara chamado Floriano Peixoto, um sanguinário, né? Um desses heróis malditos, mudou esse belo nome de Nossa Senhora do Desterro para
Florianópolis. E já teve o nome de Anhatomirim, que é um nome indígena, e teve uma população bastante expressiva que foi também dizimada. Então, Floripa tem aí uma mistura muito grande, se a gente for fazer um mapeamento também, né, um pouco originário aí, uma ascendência negra muito forte, embora a gente não imagine que é o Sul, né? Não é à toa que o Fernando Henrique Cardoso fez uma tese sobre os negros na ilha, né, na Nossa Senhora do Desterro. E tem a expressão europeia também. Então, aí tem esse caldo cultural. Depois eu vou falar por que eu chamei o nome da ilha. Né? Vou botar o óculos. Então, pensando um pouco nessa questão da experiência que a Flávia fala, o que dessa experiência permanece nesse corpo, né? Nesse corpo artista, e como essas relações se dão. Então, eu comecei a pensar, bom, a gente está falando de corpo política, né? Dança, política, experimentação. E aí eu fui ver também o que é mesmo borda, né? Para a gente ficar bordejando. Aí fui lá no dicionário. Extremidade e limite de qualquer superfície. Orla, beira, fímbria, amurada, margem, território marginal de um rio ou lago. Beira-mar. Estamos aqui na beira-mar. E pensando um pouco nessas disjunções e conjunções, né? Eu estava recentemente lendo o texto do Agamben, pensando primeiro nesse corpo em relação, né? Desde uma ideia de um corpo aberto, que a gente vê no José Gil e tantos outros pensadores, e esse corpo poroso, até um corpo fechado da Umbanda, né? Também, que é um corpo também bem brasileiro, né? E todas essas modulações entre o aberto e o fechado e como esse corpo se dá em relação, né? Como aquele índio que sobe naquela árvore, né? Se coloca em relação a uma série de questões, né? Éticas, políticas, e enfim. E aí tem uma coisa bacana do Agamben, num livro chamado A Comunidade que Vem. Eu vou ler algumas coisitas, espero que não fique chato. Que ele descreve o ser na sua emergência, longe da visão dominante da ontologia ocidental, que oscila entre essência e existência por meio do termo maneiriz, ou maneira, como derivado de manare. Então, essa maneira emergente, é o jeito que ele fala, expõe não um ser que é deste modo ou de outro, mas um ser que é o seu modo de ser. Né? Isso me pegou assim. O que é isso, esse seu modo de ser, quando a gente está pensando numa dança menos protagonista, né? Menos individualizada, mas uma dança que se põe em relação com o mundo? Que modo é esse de ser? Que é um modo de ser que é singular, ao mesmo tempo ele fala de muita coisa, ele é plural, né? Então, mais um ser que é de seu modo de ser e, portanto, mesmo permanecente singular e não indiferente, é múltiplo e vale por todos. Seria esta modalidade emergente que permitiria uma passagem entre a ontologia e a ética. Um tal ser não é acidental nem necessário, mas é, digamos assim, continuadamente gerado pela própria maneira. Então, a ética, né, segundo essa perspectiva do Agamben, seria a maneira que não nos acontece nem nos funda, mas nos gera, sendo que a felicidade, a única felicidade possível para os homens, adviria pelo fato de serem gerados pela própria maneira. Né? E isso me tocou, assim, nesse sentido. Então, pensar quais são essas maneiras tantas que a dança poderia gerar ou ser gerada para uma ética e política própria. E aí eu faço um link com uma fala do Rancière, num texto chamado Arte Política, que ele fala que a arte política não tem normas. Né? Posto que a arte produz ficções não para a ação política, mas no seio de sua própria política. De novo, pensar o que é o seio dessa própria política e o que é essa maneira própria que hoje a gente está pensando tanto no campo da dança, do teatro e da performance. Que maneira é essa que, ao mesmo tempo, fala de uma singularidade, né, de um jeito próprio de problematizar, mas que fala também de uma interculturalidade, não multiculturalidade, né? Algo que está voltado para uma relação. Então, que corpo é esse em experimentação, portanto, em relação? Né? Então, coloca essa provocação da questão da relação também.
E o Agamben fala que essa política, então, não porta mensagens ou representa causas políticas específicas, mas, antes de mais nada, pela maneira como configura um sensório espaço-temporal, no como se dá em relação a cada ação. Né? Então, tem essa perspectiva dessa ação do Ocupa a Árvore, né? Que eu não conhecia os detalhes, é realmente muito incrível. E como isso se dá nessa ruptura de relação causa-efeito. Ao mesmo tempo, ela fala de uma maneira própria, né, de estar se relacionando com aquela perspectiva de vida, né, ou não perspectiva de vida, mas que fala de muito também, né, fala de todos nós também, quando ele sopra daquela árvore. Né, é uma maneira própria, mas, portanto, também relacionada. Né. E aí fiquei lembrando de tantas experiências que no campo da dança, acho que nos últimos 10 anos, como a gente está se colocando em relação com o mundo, com as coisas, né? Como a gente se reinventa, né? Então, que política é essa que nós estamos construindo enquanto artistas, pesquisadores no Brasil? Que políticas são estas? Não se trata de pensar a arte e dança brasileira como categoria do nacional, muito longe disso, mas o que representa estar inventando-se no e a partir do Brasil, América Latina. E vocês que estão aqui no Rio de Janeiro e observando alguns dos projetos, Micheline Torres, eu sempre confundo Michele Moura com Micheline Torres. Né? Eu começo, eu falei, é da Torres ou da Moura que eu vou falar? E com projetos que têm uma certa internacionalização, né? Que são projetos em parceria com artistas de outros lugares, e o que é fazer essa política daqui, né? Residindo no Brasil, ao mesmo tempo está em relação com um contexto mais abrangente, né? Trazendo a ideia de invenção e menos a ideia de criação, que seria esse inventar, né? Ou invenir, encontrar relíquias ou restos arqueológicos. A invenção não é uma iluminação súbita, instantaneidade. Implica induração, trabalho com restos, práticas de tateio, de experimentação. Se faz com a memória. A criatividade como um processo de criação para solucionar problemas pré-existentes. Aqui eu estou trazendo algumas falas da Virginia Kastrup, né, tendo como fundo toda a abordagem nativa de Francisco Varela e em torno de pesquisadores. A invenção não é apenas solução de problemas, mas invenção de problemas. Envolve a experiência da problematização. Né? Acho que isso também diz respeito a muito do que a gente tem pensado e feito aí em arte, em dança. É o caso do artista, a Castro comenta, né? O artista inventa um problema e, por meio da obra de arte, ativa a nossa percepção. Aí eu fiquei pensando, será que a gente está construindo obra de arte, de fato? Né? O que é essas questões que a gente está colocando no mundo, né? E quando não há propriamente uma obra, mas uma ação, ou uma obração, ou uma obragem, né? Quando o performer não transforma seu corpo necessariamente em uma obra, no sentido talvez mais tradicional de obra de arte. Ele leva a cabo processos de corporização em que o corpo devém outro. Ele se transforma, se recria, acontece. O campo é o da experiência, da performatividade, menos da expressão, no sentido dos estados internos externalizados no corpo. Uma ideia talvez mais clássica de experimentação. Né? Acho que a Lígia falou em contexto latino-americano, né? A gente às vezes se centra um pouco no Brasil, ou vai muito para os Estados Unidos, vai para a Europa, e esquece um pouco onde estamos. Né? E aí, só para fechar esse pedaço da fala, porque não quero também ficar aqui com as 6 páginas, eu escolhi alguns trechos para ver onde eles poderiam ser encaixados. Né? Eu estava lendo um livro muito interessante do Silviano Santiago, chamado Uma Literatura dos Trópicos, ensaios sobre dependência cultural. Acho que é um trabalho muito potente, né? E no capítulo 1 ele fala o entrelugar do discurso latino-americano. Ele fala a maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza. Esses 2 conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem seu peso esmagador, seu signo de superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. E aí ele lembra uma fala do Oswald de Andrade, de 1945, que ele diz, essa Alemanha purista, racista e recordista precisa ser educada pelo nosso mulato, pelo índio, pelo chinês,
Aí eu abriria um parênteses, né? Talvez ele pensasse diferente agora, né? Mas, enfim, certamente ele pensaria diferente, né? Eu não botaria o chinês aqui na jogada, mas, enfim. Pelo africano, precisa ser misturado de uma vez para sempre. Precisa mulatizar-se. Então, achei... E aí, naqueles links que a gente está fazendo, abro a internet e vejo uma obra da Adriana Varejão, uma série da Adriana Varejão, não sei se vocês viram, que se chama Polvo, com L, Polvo. Onde ela, a partir de um censo do IBGE, uma pesquisa nacional de amostra de domicílio de 76, pela primeira vez faz uma pergunta aberta para os brasileiros em relação à sua raça. Qual a cor da sua pele? E aí apareceram preciosidades. Das 136 respostas, traziam nomes como sapecada, encerado, branquinha, morena bem chegada, morena jambo, queimada de praia, cor de ouro, puxa para branco, puxa para negro, branquinha, burro quando foge, queimada do sol, fogoió, não sei nem o que é fogoió, mas quem sabe o que é fogoió? É uma cor, né? Café com leite. Enfim, e vai, né? E aí ela percebe que a cor da pintura é uma cor artificial, ideal, né? A cor que a pintura tradicional e sempre aquele rosa brilhante, né? Aquela coisa, uma cor criada, né? Que de fato não faz uma cor quase que pura, né? E aí eu achei essa obra muito interessante porque rompe com essa ideia dos 5, né? Das 5 cores oficiais: o branco, o preto, o vermelho, o amarelo e o pardo. E aí ela cria uma obra onde ela cria uma paleta de cores e ela tenta chegar perto que seriam essas cores, né? Acho que é um trabalho bastante sintomático para a gente pensar essas relações entre essas questões, né? Que nos tocam enquanto pessoas e artistas e como uma obra de arte pode fazer uma obração, né? De fato, não só uma obra de arte enquanto aquilo que vai ser admirado, mas algo que de fato é um ponto de ação, de ignição, né, para a gente realmente, um ponto de problematização. Eu ia falar da coisa da ilha, mas, enfim. Aí eu pego um outro pedaço depois, que acho que eu estou meio me alongando demais. Não, está ótimo. Vamos lá? Para aqui? Então, vamos passar para ela. Bom dia ainda para todos. Queria agradecer o convite de estar aqui nessa mesa gostosa. E acho que, no princípio, a gente tinha uma discussão aqui que a gente ia se interferir no meio, mas eu acho que isso ficou meio de lado, porque, enfim, eu acho que cabe essa coisa da fala inteira, né? De ouvir esse desdobramento do raciocínio, né? Um pouco protagonista, menos, né? Acho que foi aqui a gente se empolga. Vamos exercitar, né? Não, mas eu acho que a gente fica meio tomado mesmo pelo pensamento, né? Eu fico, quando eu começo a pensar, parece que eu estou doida, vou. Então, eu adoro quando a cabeça começa a funcionar. E eu acho que a gente tocou em pontos aqui que eu acho que eu vou fazer uma costura, na verdade, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, a dança contemporânea, né, ela sofre de um problema. A dança contemporânea sofre de um problema que eu estava numa banca, né, de uma qualificação essa semana, e a discussão era sobre o ensino da dança e a questão da criação, né? Quer dizer, como é colocado de lado no processo pedagógico dentro de uma faculdade, né, o estímulo à criação, para o aluno aprender a criar, né? E por conta de todo um processo de captura, né, que vem sendo exercido pelos poderes, né, editais, espaços, curadorias, onde você tem um modelo para se encaixar, para produzir determinado movimento coreografado, para que você consiga, então, aquela grana para montar a sua obra. Isso, né, é uma destituição radical do que seria esse pensamento da dança contemporânea, né? Porque todo esse processo da dança contemporânea, ela se coloca justamente na possibilidade, né, de abertura para um campo singular. Então, eu estava querendo aqui pensar junto com vocês, pegando elementos da psicanálise, da filosofia e da arte, claro, né, fazendo um percurso, né, começando pela fala
da Flávia, das questões que ela coloca no final, e trabalhando um pouco como é que assim, se problematiza esse corpo do bailarino ou do artista, né, para que ele possa, de alguma maneira, o que acontece, né? Eu acho que essa é a questão que esses sujeitos aí estão pensando, né? O que acontece na experiência estética que liberaria, né, forças que atravessariam aquilo que o Francis Bacon pergunta, como é que a obra de arte atinge o sistema nervoso, né? Então, como que eu, do lugar do observador, posso ser atingido por uma força que faz com que haja uma transmutação na minha cabeça e que eu passe a enxergar coisas que eu não via antes. Certo? Então, esse ponto, né, é um ponto que vem sendo cada vez mais trabalhado nessa interseção entre o que seria esse estado político, né, como é que a gente se insere dentro desse campo político, e a produção dessa experiência estética. Eu peguei também o Agamben, justamente a comunidade que vem, né? E, assim, vou trazer por um outro viés essa coisa que você levanta, né? E, assim, meio que trabalhando nessa história aí do corpo sem órgãos, né? Dos fluxos, que, na verdade, a gente pensa diferentemente o que seria um espaço fragmentário como potência, né, como corpo sem órgãos, como fluxo, como campo de criação, como caos inaugural, do que seria esse silenciamento, né, esse aborto, né, dessas existências que são visíveis, mas que ficam denegadas, né, assim, no sentido das práticas do Estado. Então, essa questão, eu acho que é uma questão fundamental para o trabalho da arte, né? De dar espaço à expressão daquilo que foi colocado fora de uma visibilidade, pelas forças de captura, né? Então, quando o Agamben fala que o ser que vem, né, é um ser qualquer, ele começa o livro dizendo isso. O ser que vem é um ser qualquer. Que qualquer é esse? Né? Ela vai tomar a questão da singularidade, da maneira de ser, justamente do modo de ser, mas, assim, eu gosto desse jeitinho que ele diz, é o assim, né? É o assim, não pode ser de outra maneira, é aquilo que é, né? E ele vai falar de uma história que eu fiquei pensando sobre isso, que ele diz assim, a questão é quando você sai da contingência do necessário, que toda a formulação do nosso pensamento de cognição, ele se pauta nesses dois campos, quer dizer, ou você, né, pode, ou você não pode não ser, que seria o necessário, ou você pode não ser, que seria o contingente. Né? Então, como é que você sai também dessa lógica binária que não constitui, não é, resistência ao modo de produção da sociedade contemporânea? Né? Como ele fala também, num outro texto que eu gosto dele, que ele fala pequenininho, que ele pergunta o que é o contemporâneo, e ele coloca, né, por isso ele é muito, ele sustenta muito o fazer artístico, então ele vai colocar justamente que o contemporâneo é aquele que ele está no tempo, mas ele tem uma visão do que se desloca no tempo porque está na obscuridade. E pode produzir, de alguma forma, uma luz nessa obscuridade. Né? E não só isso, depois ele deriva mais no texto, mas isso aqui que eu estou querendo forçar no sentido da gente pensar o que ele vai dizer depois, quando ele diz que, na verdade, a grande questão do qualquer ou do assim é você poder não ser. Né? O poder não ser é justamente aquilo que vai se colocar no pertencimento a si. Né? Você não pertence a nada, você pertence a si, você pertence àquilo que te constitui como força. Esse campo de forças, que eu estou chamando do campo dos fluxos, que eu estou associando à ideia de corpo sem órgãos no Artaud, que o Deleuze e o Guattari vão tomar para trabalhar essa questão da produção, né, da produção de novos sentidos. Então, voltando à fala do Agamben, ele diz o poder não ser seria poder sustentar a sua impotência, né? Quer dizer, a gente fracassa diante da impotência. E isso faz com que a gente não possa manifestar essa força, né, de traduzir num campo
visível, né? Visível para que esse corpo do outro seja afetado. Isso é um parênteses aqui que eu vou abrir também, vamos dizer, levando um pouco adiante a questão que você traz, essa relação estética, né, é uma relação que só se dá, na verdade, quando aquilo que eu manifesto, né, como visibilidade numa obra de arte vai vai fazer emergir, né, daquele que observa as marcas existenciais, aquilo que foi constituído como campo de forças, né? Eu aqui vou tomar umas histórias da psicanálise, né? São pessoas da psicanálise que não ficam pensando o modelo, que estão combativos contra esses ismos da psicanálise, porque isso é o fim da picada, né? Porque a clínica psicanalítica ela tem que se voltar para a relação estabelecida, né? E as necessidades daquele que se coloca na relação transferencial com o analista, quer dizer, esse encontro, que é um encontro que deveria ser estético, que vai desencadear um modo de fazer uma clínica, certo? Então, a gente tem hoje várias pessoas pensando sobre isso dentro da psicanálise, combatendo essa tendência aos ismos. Uma dessas pessoas, que é o Bolas, que é um psicanalista que está vivo na Inglaterra, ele tem uma proposição interessante quando ele fala da relação da mãe com o bebê. E ele vai falar de como esse fazer vida é um fazer estético, porque, na verdade, o cuidado materno se passa pelas sensações corporais. Então, o corpo, né, ele vai agenciando uma experimentação estética com o mundo a partir daquilo que vai interferindo nele. Do alívio e do prazer quando chega o leite, né, ou do alívio quando tira uma fralda suja, do banho, do aconchego. Essas experiências, elas não são conteudistas, elas são escritas no que a gente chama de marcas, né, marcas existenciais. Então, a gente tem uma matéria de existência que vai sendo ativada, né, principalmente e basicamente, talvez, por esses encontros estésicos que a gente vai tendo ao longo da vida. E a arte contemporânea, ela privilegia, vamos dizer, esse campo, na medida em que não há uma unidade pré-determinada. Eu não quero representar algo, mas eu quero criar algo, né, que me atravessa, eu quero manifestar esse algo, né, que não tem um sentido senso comum prévio, né, e que vai se dar enquanto fazer artístico na relação do observador. Então, esse ponto, né, é que, nesse sentido, a fala do Agamben, quando ele traz essa ideia do assim, é justamente desse lugar que ele está falando, né, dessas marcas existenciais que vão potencializar, então, a ampliação de horizontes. E ele diz que esse modo, né, do não poder é ingovernável. Seria a única forma que o Estado teme, porque sai de uma lógica, né, onde você pode produzir sujeitos esvaziados da sua força, né, quer dizer, no lugar da impotência, ou, né, produzindo para sustentar o processo de captura. Então, sustentar a impotência, né, ela vem como uma resistência justamente a essas políticas e propor, né, campos inaugurais, como foi subir na árvore, né, porque não tinha lugar nenhum que dissesse que o cara estava fazendo alguma coisa. E, no entanto, ele cria ali uma força, né, de produção que se manifesta nos atos secundários, né, que se deram depois nas perseguições das pessoas que estavam ali, né, que foram ameaçadas, que tiveram suas casas e suas escutas invadidas, né, muito particularmente isso, mas que houve essa ação a partir dessas manifestações. É mais ou menos o que eu queria trazer para vocês hoje, quer dizer, a questão está em aberto, né? Eu queria contribuir com uma leitura da psicanálise que saísse um pouco desses determinantes que esvaziam a potência, inclusive, de uma clínica, né, que estaria voltada para essa experiência, né, uma experiência de encontro e produtora de novos sentidos. Eu fico pensando nessa que você está trazendo do Agamben, porque é engraçado que quando a gente estava fazendo as oficinas com os alunos, uma palavra que a gente fazia uma provocação, falava assim, o que te vem à cabeça quando a gente fala dança? E aí cada um escrevia uma palavra. E aí saía muito liberdade.
E aí, cara, você falando do Agamben, eu lembrei dessa história, assim. Você acha que essa proposta do Agamben seria uma outra maneira de encarar a liberdade? Porque a gente ficou, assim, cara, é difícil pensar a liberdade fora dessa... Terrível, né? Dessa hipótese repressiva, até que a Ana falou, né? Assim, de que algo estava preso e, de repente, vai e inaugura um outro espaço, né? Ou... Sempre quando eu falo dessa experiência do Ocupa Árvore, também eu fico, ao mesmo tempo, maravilhada e tomando distância desse maravilhamento para não cair no lugar do exotismo, né? Como diria a Ivone Rainer, a pulsão narcísica. Aqui, eu não estou falando... Eu queria retirar qualquer ideia de repressão, né? Ou de descobrir algo, né? É um campo de atravessamento. Não, eu só estou falando que tirar essa ideia é um trabalho, né? É um trabalho que não é evidente, né? E que eu acho que eu, pelo menos, vivo cotidianamente. Não sei quanto é vocês, mas, assim, achar esses mini espaços disso aí que você está falando, do assim, vamos dizer, ou mesmo do qualquer, que não é indiferença, que está muito longe de indiferença, é um trabalho, eu me sinto assim, fazendo um foco, aproximação e distanciamento ao mesmo tempo. E um outro comentário que eu queria falar da tua fala também, da fala da Sandra, é essa ideia de ativar, né? Porque você falou em obra de arte como ativador de processo. Né? Muitos momentos eu, como artista, entro em crise falando assim, não estou fazendo nenhuma obra. Eu me sinto sem obra, uma artista sem obra. Mas eu acho que tem mais essa vontade, assim, de ativar processos, detonar em mim e nos outros, assim. Então, acho que isso... essa... Aí também estou jogando isso na roda para ver como é que vocês sentem, o que vocês acham em relação a isso. A Flávia fez uma provocação também para a gente, como a gente pode pensar os fenômenos da dança, ou mesmo as comunidades de dança, em relação às comunidades que estão aí, né? Estão aí, estão por vir, estão vindo, né? Mesmo assim. E a gente não sabe para onde elas estão indo, né? E, bem, desde as manifestações das primaveras, as manifestações de junho, né? Esses modelos descentralizados, né? De emergência, de problematização, que vai desde algo muito pontual, que é um não aumento de tarifa, até aquela que põe a bolsa, quero mais bolsa Louis Vuitton, né? Que a gente via assim que tinha, em vez de ser grandes faixas, tinha pequenas cartazes, né? Onde se pedia tudo, né? Se desejava tudo, assim. Então, o que a gente tira disso, né? Onde que está de fato, se é que há de fato? Não há uma centralização, né, de desejo, há pulsões e que aquilo caminhou junto, assim. E pensar nessas mini comunidades que são ainda os grupos de dança que resistem, né, enquanto coletivos, e os coletivos também que são agenciados a partir de um projeto como o seu, que aí convida outras pessoas, que são projetos que parecem tão pontuais, mas que são ações muito efetivas, assim, e que deixam resíduos, que, né, provocam uma ignição, né, nos processos, né? E aí fiquei pensando que, por exemplo, essas maneiras, né, essas misturas, esses acoplamentos, essas relações, como em Curitiba, a mini comunidade artística mundial Couve-Flor, por exemplo, né? Como ela, naquele momento, em Curitiba, ela foi importante para, né, trabalhar de outra forma com o que é fazer dança naquele contexto. E mesmo a plataforma Desaba, do Cristian Duarte, essa articulação colaborativa desenvolvida em parceria com a Thelma, né? Promovendo outros modos, ali está dentro no release, né? De produzir e perceber a dança na cidade. Fui olhando esses sites, esses resíduos de alguns projetos que já se foram, outros que estão, né? Pensando até mesmo no Alejandro Ahmed, né? E a formação compartilhada em artes presenciais em torno do Carta de Amor ao Inimigo, no Cena 11, que é o último espetáculo, um grupo que
completou 20 anos, né? Vamos pensar que não é fácil. Numa ilha, né, numa cidade de Florianópolis, eu me lembro que uma das primeiras críticas da Helena, naquela época, em 1995, quando ela viu a resposta sobre dor, e assim, o que é isso, esse fenômeno urbano, nessa ilha, que ela estava acostumada a ir veranear com os filhos desde os anos 70, como é que sai esse negócio daí, né? Assim, dessa ilha tão pacífica, tão bonita, com 101 praias, não são 42, são 101. Né? Como é que sai esse negócio aí, né? Que tem uma violência, né? Certa violência. E o Sena 11, durante 20 anos, um pouco mais, né, centrado sobre si, no sentido que não é fácil, precisa realmente... Agora começa, de fato, num outro momento do grupo, compartilhar. A cada criação é tudo muito compartilhado, vem do SKR, mas agora de uma outra forma, né? Essa necessidade do compartilhamento, né, como uma espécie de desejo de sobrevivência mesmo, porque e ao mesmo tempo o Sena 11 está com vários projetos individuais, né? São microcélulas dentro de uma célula maior, e essas tensões entre essas ações individuais e o compartilhamento também é um fenômeno bem interessante para a gente pensar nesses coletivos que ainda, né, existem no Brasil. A Micheline Torres, o projeto Meu Corpo é Minha Política também, que começa com essa ideia, com 10 artistas de distintas nacionalidades, combinando 3 ações simultâneas: compartilhar, roubar e emprestar. E aí eu achei lá no meio do site dela uma frase interessante, que ela diz: ser performer no Brasil, ao trabalhar com dança contemporânea, artes plásticas, intervenção urbana ou crítica de arte, é ser, segundo a expressão de Ricardo Basbaum, artista e etc. É construir trabalhos colaborativos e atuar em várias esferas do fazer artístico, é ser curioso e, sobretudo, muito insistente. Ser artista e etc. no Brasil é pensar política cultural. Também é meter a mão na massa disforme da sua prática artística, seja qual for. Acredito nesses princípios como ações para mim e para nós, coisas que nos atravessam e seguem adiante. A Andréa Bardavio, seu tecido afetivo e afetuoso, né, onde ela propõe em Fortaleza, Tereza está morando lá e está vivenciando, né? E como a Tereza, fora do eixo, eu me sinto também um pouco fora do eixo, vamos dizer, no Rio, São Paulo e Minas, que sempre foi um eixo muito forte, e cultural, econômico e artístico e tal. E como ela desloca também, né, e cria outras parcerias, outros compartilhamentos através do alpendre, tecido afetivo, etc., né? E tantas inúmeras residências, né, entre artistas que acontecem por aí. Eu lembrei de uma coisa bem louca, bem situacional. Eu estou à frente de um projeto através do Instituto Meyer Filho, que meu pai era um artista plástica da geração modernista, né, um dos precursores do modernismo no sul do Brasil, chama-se Ernesto Meyer Filho. E a gente criou um instituto, então eu faço muita interface com as artes visuais. A gente trabalha com arte contemporânea, fazendo interlocuções com o modernismo também, né? Então, aí esse olhar dessas duas pontas também, e o que está tudo no meio, né? Então, a gente criou um projeto junto com a Camila Nunes, que é curadora, chamado Ações Curatoriais. E uma das ações agora, a Marta Messi, aqui do MAN, está participando também, é uma ação na ilha da Inhatumirim. Não sei se vocês conhecem, é uma ilha linda, que é uma das ilhas que rodeiam a Ilha Maior, onde tem um grande forte, que aconteceram muitas batalhas sangrentas, de muita resistência. Ele fica assim, de um outro lado com outro forte, onde era a proteção da ilha, né? E onde o Floriano matou muita gente, né? Levou muita gente interessante da ilha, muitos pensadores, ali do século XIX para o XX, e 18 para o 20, perdão, e muita gente morreu ali, muito revolucionário, de boa estirpe, assim. E a cidade ganhou o nome dele, é muito paradoxal, né? Que uma ilha extremamente pacífica, né, se transforma numa ilha que era Nossa Senhora do Desterro, a um nome de uma figura como essa. E tem um grupo chamado Erro Grupo, não sei se vocês conhecem, né, que é um grupo também que já fez os seus 15 anos, né, outro grupo de resistência, que é um grupo de teatro e performance. E eles fizeram uma ocupação muito curiosa na Praça 15 de Novembro, onde antes havia um busto do Floriano Peixoto e tantos outros bustos. Houve um furto no ano passado na cidade, que sumiram esses bustos. Eram pesados, assim, né, de ferro, enfim. Todos os bustos dessas grandes figuras heróicas, muitas delas sanguinárias, sumiram da Praça 15 de Novembro, que é a praça, o coração da cidade. E aí tem toda a história, onde é que está esse busto, onde é que está, né? E aí o Grupo Erro, na sua última ocupação, coloca, né, na calada da noite, um busto do Eike Batista,
Maravilhoso, né? E aí, o Erro é um grupo incrível, assim. E dentro do Espaço Memorial Mer Filho, que é uma sala na frente, que é homenagem ao meu pai, tinha uma grande aquário, né, com uma parte do fêmur do boi e 6 piranhas lá dentro. E aí, durante um mês, as piranhas foram comendo as bordas, né? E deixaram o osso mesmo sequinho, né? Piranhas bonitinhas, assim, Tereza. Não era aquela boca, piranhas que vieram do interior de São Paulo e tal. E na parede dessa instalação tinha, assim, centenas e dezenas de notas fiscais desses 15 anos. Todas as notas fiscais e todas as ordens policiais contra, porque eles fazem muito arte na rua. É um grupo bastante interessante, né? Sugiro que vocês conheçam. E aí estava lá todos aqueles ofícios trocados com a polícia, com não sei o quê, com o Ministério da Justiça, de como eles poderiam subir nas árvores, porque é isso que eles fazem um pouco, sobem nas árvores, colocam bustos, enfim, várias intervenções na cidade. Então, está ali estampado, muito interessante, você vai vendo a história do grupo. Então, não foi as peças de vestuário do grupo e todas as peças que foram criadas, mas essas notas fiscais coladas na parede e toda a história das intervenções, das políticas do grupo, com esse aquário, com a piranha comendo os restos do fêmur de um boi, assim. Então, e é em Atumirim, esse lugar, né, de confronto, e a gente vai fazer essa última ação, fechando as ações curatoriais, levando um grupo de artistas e curadores, fazendo várias ações nessa ilha, assim, né? Então, são modos de ocupação, e essa ilha tem um nome ainda indígena, né? Que são os primeiros habitantes da ilha, assim. Então, a gente acaba... Não são propriamente os índios que estão lá, mas são artistas que estão problematizando esse lugar realmente, né, originário da ilha, e ações políticas sanguinárias que aconteceram naquele lugar, ao mesmo tempo problematizando várias questões. Então, vão artistas interessantes. Eu acho que o Marcelo Síria vai também. Né? Aí, como eu estou lá, eu já puxei alguém da dança. Não, tem que ter gente da dança aqui, gente. Não pode ser só artes visuais, né? Alguém que está nessa interface também. Então, pensando um pouco, né, nesses modos próprios, né, e que não são tão próprios, no sentido que eles não são ensimesmados, né, não são, são um pouco fora desse protagonismo do sujeito, do artista, mas são esses atravessamentos que são invenções que trazem, né, rastros da memória, ao mesmo tempo repensam esse lugar, né, onde a gente está, né, essas aldeias, né? Essas grandes aldeias. Eu posso fazer um acréscimo? Eu fiz uma digressão, gente? Fez alguma coisa? Não, eu queria fazer um acréscimo. Legal, vamos em frente. Posso fazer um acréscimo aqui, que eu estou em dívida aqui. Eu estou em dívida porque eu queria fazer um acréscimo, porque eu acho que eu trabalho num lugar que é um lugar de resistência. Eu acho que eu estou em dívida lá com a Angel. A Faculdade Angel Viana é um lugar de resistência, eu acho que tem isso, né? A gente sofre muito porque a gente não consegue, é dificílimo conseguir contribuição, a Andréia sabe disso, né, Andréia? A gente luta muito para conseguir sustentar essa instituição, justamente porque a gente está implicado, né, nessa produção de um corpo que cria, que manifesta uma resistência. Então, eu acho que eu queria marcar isso aqui. Você está trazendo lá as experiências, eu queria também falar, porque a gente tem... Quer dizer, nesse lugar que eu trabalho, a única instituição que eu fiquei, né, mais tempo na minha vida, nunca consegui ficar em instituição nenhuma, estou lá há 12 anos, e eu encontro sempre uma renovação, né, uma provocação, uma instigação. É um lugar muito rico, né? Eu acho que, assim, a arte, né, ela tem que portar isso. Então, eu queria falar da minha contribuição aqui, falando da Angel. Eu queria completar, porque eu acho que a Angel ela tem uma força de construir outros modos de relação, talvez que rompam com esses modos tão impositivos e terríveis em que a gente tem vivido e produzido arte no Brasil. Acho que é muito interessante pensar essa relação dos coletivos, né, e como essas relações elas propõe outras relações humanas, né? Uma relação que sai um pouco dessa perspectiva moderna da companhia, né? Em uma voz impositiva em relação aos demais, né? E essas relações de poder na construção da obra de arte.
E como essas ações de colaboração, de residência, de projetos em parceria, ainda são ações de guerrilha e de muita dificuldade de sobrevivência. E como eu acho que o espaço da dança, né, e o espaço do corpo, ele acaba também sendo um desses espaços, né? Como todos os espaços de dança no Brasil trabalham essa perspectiva de resistir, permanecer e resistir. Estamos permanecendo, é a nossa maneira de né, insistentes. Mas totalmente. E pensar, eu acho que talvez uma das nossas grandes e poucas saídas seja como a gente consegue aplicar essas coisas minimamente no nosso cotidiano, na nossa relação com o outro, nas nossas práticas artísticas, nas nossas experiências. Porque se a gente for olhar de uma maneira genérica as possibilidades de existência, a gente realmente está numa condição muito difícil. E aí, sobre o Rio de Janeiro, tenho vontade de lançar algumas bombinhas. É o único. Talvez vocês joguem umas bombas em mim de volta. Mas tem que falar, né? Não dá para não falar, né? Fico pensando em como a gente se coloca como grupo e coletivo da dança em relação às políticas públicas, né? E como, em especial, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem vivido anos de perda de espaço, perda de representação. Isso que eu estou falando é constatado, né? Isso não é uma polêmica, isso é um fato. Perdemos espaço na cidade do Rio de Janeiro. E perdemos espaço no Estado. Acho que devemos pensar sobre isso. Hã? Acho que também, só lançar mais 2 bombas. Uma outra coisa que a gente deveria pensar é sobre o quanto libertador é ou não. Isso eu não tenho um posicionamento claro, tá? Só tenho pensado sobre isso. O como ou até que ponto a estrutura da OAS é libertadora ou não. Das organizações, das OAS, né? E como as ocupações dos teatros estão sendo espaços de diálogo ou de novas autoridades. Né? Então, a gente vê, por exemplo, uma mobilização dos artistas em relação à prefeitura. De repente, o prefeito identifica onde estão as principais lideranças dessas mobilizações, faz o que algumas das principais lideranças desejam, né? E aí a gente se acomoda um pouco, né? Por exemplo, os contratos de ocupação da prefeitura foram todos renovados por 1 ano. E aí eu não estou discutindo o trabalho de quem renovou, porque as pessoas que estão ali são artistas, batalhadores, que se matam para trabalhar e fazer o seu melhor. Mas é só sobre essa política de facilidade do prefeito, né? Sobre o que se tem feito no Teatro Municipal. Qual é a política, né, do Teatro Municipal. E aí eu presenciei uma coisa muito interessante na abertura do Festival de Circo, que pela primeira vez, eu acho que foi o que o Júnior falou, o circo subiu no palco do Teatro Municipal. E aí foi muito interessante e isso foi muito ovacionado, o Festival de Circo foi muito aplaudido, e aí quando ele falou sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente ouviu algumas vaias. Muito constrangido. E quando a gente falou sobre o governo do Estado, a gente também ouviu algumas vaias. Entendendo que a Prefeitura ela é um organismo que tem lideranças móveis. E o governo do Estado também é um organismo que tem lideranças móveis. Então, a Prefeitura é muito mais do que o prefeito, mas a figura do prefeito causa constrangimentos. O governo do Estado é muito mais do que o governador, os governadores, o boneco que está ali naquele momento, né? Mas a figura do boneco, ela nos causa constrangimento. Então, pensar um pouco sobre esses lugares. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, porque para mim eu não tenho conseguido não falar dos fatos. Para mim, os fatos têm sido coisas que têm me comovido. Eu vi esses dias um folder de um evento da dança.
e nesse folder tinham 2 noites de gala. Na primeira noite de gala, a gente tinha artistas da dança contemporânea, e seus nomes estavam ali. Artistas super interessantes, trabalhos lindos. Não estou discutindo a qualidade do evento. Na segunda noite de gala, o evento colocou danças afro e urbanas. Aí eu fico pensando, por que os pretos e pobres não têm seus nomes no folder? E eu falo isso porque eu me sinto num espaço de resistência também, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E que é um espaço de resistência. Porque é um espaço que contempla uma diversidade de alunos muito grande, é um espaço que, nesse contexto da universidade no Brasil, se estendeu imensamente. A gente está com uma entrada semestral enorme. Nós temos 3 cursos de dança, licenciatura, bacharelado e um curso de teoria da dança. É um espaço que tem um perfil de aluno de uma diversidade etária, social, ideológica, completamente híbrida. E é um espaço que hoje tem 42 professores no corpo docente e que insiste em se emancipar da Escola de Educação Física e Desporto e tem muita dificuldade. Muita. Então, eu fico pensando como, minimamente, no nosso cotidiano, a gente pode repensar esses lugares e essas relações e criar outras maneiras de existir ou gerar mais estruturas para criar colaborações, coletivos, residências, parcerias, encontros e coexistir com a diversidade. Eu acho que a gente já chegou no momento de abrir, né? Só para a gente poder conversar mais. Assim, só queria colocar uma última coisa que, quando eu trago a questão indígena aqui, é porque ela é minha e de todo mundo, não é dos indígenas só. Então, acho que essas outras questões a gente também pode colocar aí. Eu queria só falar em cima do que você colocou, porque eu acho que o problema continua, né, na medida em que a gente está aqui produzindo um campo de resistência, tentando veicular ideias, e que a gente vai encontrar olhares que vão continuar reproduzindo o mesmo, né, desqualificando a fala de cada um, ou qualificando ou desqualificando, não podendo receber a potência da fala de cada um na sua diferença. Esse modelo, né, é um modelo que tem uma força tão violenta que o Foucault já falou várias vezes do processo, né, de luta, né, como um processo de guerrilha contra nós mesmos, porque a nossa tendência é reproduzir o esquemão de classificar o que é positivo, o que é negativo, o que é bom, o que é mal, o que presta, o que não presta, caindo de novo, né, numa homogeneidade, no esvaziamento da fala do outro, no desrespeito do olhar do outro, e isso se perpetua. Eu acho que essa prática está longe ainda de acontecer. Por isso que o Agamben diz que a profanação só vai acontecer para lá. Porque, por enquanto, mesmo que a gente esteja num campo de resistência, a gente ainda critica, desqualifica, esvazia o discurso do nosso colega, do outro. Isso é uma prática cotidiana. Né? É isso que eu queria falar. Então, vamos abrir agora para perguntas, se vocês têm. E está aqui. Está aqui. Bom dia. Assim, não é pergunta, mas tudo que eu ouvi aqui hoje, eu cheguei muito cedo porque eu não sabia essa questão do ônibus. E aí, para não ficar parada aqui em frente ao mar, que é uma obra, eu fui andar, fazer o meu movimento pela área da Praça Mauá. Não tinha quase nada aberto. Aí eu fui para uma farmácia e falei, estou passando um tempo aqui porque eu venho para um evento, para conversar com as pessoas. E eu queria tomar um café, eu fui procurar uma birosca, um boteco. Ali, naquele boteco, tem a dona Marli, que trabalha há 33 anos ali na Praça Mauá, que sabe todo o histórico dessa região e da Rádio Nacional. Então, o meu corpo de movimento
que não conseguiu ficar parada aqui, né, muito alto, tudo muito fechado, muito vidro, eu fui aqui para essa área da Praça Mauá, e ali, nesse bar em cima, estava tum, 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 tum. Tinha um som ainda da rapaziada saindo da night, que já era de manhã. E aí eu logo encontrei a Lígia, eu já estava tomada por isso tudo, né, pelaquela história ali daquela senhora Marli, que me disse do Mário Lago e ali tomar café, e de outros artistas, e de como ela também foi convidada a estar na Rádio Nacional e prestar esse depoimento, que a Rádio Nacional não é mais a que saiu. E aí ele já chegou, a gente conversou, você tem que entrar pelo outro local e coisa e tal. E você começou a falar muito dessa situação da cidade, e eu não te dei ouvido porque eu já estava absolutamente tomada por isso tudo que é a Praça Mauá. Não o mar, mas o que é esse grande mar da Praça Mauá, né? Então, assim, eu não sei se aqui nesse mar especificamente tem todas as informações dessa área cultural que está devastada, né? Tem tum aqui dessa estaca, que lá naquele bar que eu fiquei tão antenada com a dona Marli, eu não ouvi porra nenhuma de estaca, né? Então, assim, vocês falaram cada coisa que maravilhosa, que tem tudo a ver com essa singularidade do corpo de Cássia Quero, isso que foi tomada aqui pela Praça Mauá, né? Eu anotei aqui, bacana, as marcas existenciais, né, desse lugar, dessa cultura, e que está passando milhares de coisas por aqui, mas assim, depois eu precisei recuar, não tem lugar nenhum para a gente sentar, e ficar olhando os sobrados. Tem lugar para sentar, nem fora nem dentro, engraçado, a gente fica de pé esperando o evento, ou senta no chão, não pode, porque é bonito, não pode sentar no chão. Então, assim, isso tudo, né, essa singularidade, esses campos de afetação que você falou, e mais do que usar resistência, eu acho que a afetação é melhor nesse momento do que usar resistência. Estou um pouco cansada dessa palavra. É isso tudo que me compõe e que esses seres especiais estão aqui e falam, e que está na coisa, no devir que eu tive Praça Mauá hoje, e que está instaurado aqui nesse discurso de vocês. Muito obrigada. Pode ser. Bom dia para todo mundo. Eu sou moradora da região e está muito difícil estar morando aqui mesmo, porque a maioria das pessoas não tem seus documentos, que as suas casas são suas casas, são muitas casas de posse. Então, a gente vai viver coisas muito terríveis daqui para frente. Então, acho que é bom a gente prestar muita atenção. Está muito triste essa região. Mas, para além disso, né, pensando aqui no Ocupa Árvore, como Ocupa Corpo, pensando também na dança-arte, na dança-não-arte, eu queria pensar na formação, né? Pensar nessa questão de onde a gente chega na enunciação estética do que é uma obra, num corpo que é um corpo despadronizado, que é o corpo da pessoa com deficiência, que se assemelha com a questão da extinção, do exotismo, do corpo do índio. E perguntar para vocês, professores, se nas classes de vocês já estão vivendo essas experiências, já que a gente está falando de conjunção e de disjunção. A questão da deficiência, como a do índio, não é minha, é de todos nós. Alô? Não, eu acho que o corpo com deficiência é um desafio imenso para pensar. Cada um vai responder por si, né? Mas eu enxergo o espaço de formação como espaço artístico também, assim. Então, está sendo muito rico a gente ter feito essas oficinas aqui, porque a gente está pegando, eu estou tendo contato com outras pessoas que de outra forma não teria. Então, eu penso esse espaço como um espaço de alargamento. Assim como fazer uma obra ou a gente fazer esse seminário. Então, eu sinto... eu não sei como está se dando. Nas suas classes? Então, na minha aula, não. Essa é a minha pergunta.
Na minha aula, não. Na minha aula, não, mas eu já, lá no curso técnico em dança de Fortaleza, que eu fui professora convidada há 3 anos, que a Andréia Bardavil estava coordenando, tinha um aluno que não tinha uma perna e era igual, assim, isso foi muito tranquilo, assim, a convivência foi muito tranquila. Então, eu não sei, acho que eu só posso responder isso. Então, eu queria falar o seguinte. Em primeiro lugar, porque eu acho estranhíssima essa história de inclusão, né? Porque isso já está ligado ao que uma ideia de normal, que eu também acho esquisitíssimo essa palavra. Mas, quer dizer, eu lá na faculdade, você sabe, eu tive experiência, foi uma experiência muito rica, né? Porque eram pessoas que tinham dificuldade de ouvir, né? E assim, o modo como eles entendiam, né, o que a gente estava produzindo como pensamento na aula, era um modo muito singular, e eu tinha que me afastar do texto, né, quando eu recebia o trabalho deles, eu tinha que me afastar do texto para ter um outro modo de me aproximar, mas que, na medida em que você força, né, essa desconstrução da cognição reduzida ao campo da representação, é possível aprender essa gestualidade, essa inscrição, né, dessa manifestação, que é um modo, né? Assim como o autista tem um modo, são modos de manifestação, são formas de comunicação, né? Que isso não significa que tenham classes específicas, categorias, né? Eu acho que isso tem que ser banido. Mas, assim, se você potencializa essa relação da escuta do idioma particular, né, daquilo que é idiolectal, daquilo que é constituído como um idioma particular, você vai poder fazer essa trajetória independente da manifestação daquele ser. Entende? Se ele não tem perna, se ele não tem olho, se ele não escuta, se ele não fala, se ele está esquizofrênico, né, porque você está partindo de um outro pressuposto, né? Eu fiquei pensando também que até mais ou menos nos anos 80, na dança, ainda se trabalhava com a questão, com esse corpo diferente, como algo mais no campo da terapia, né? Então, era fazer com arte, né? E aí, depois de fenômenos como Kandoko, na Inglaterra, e no Brasil a gente tem exemplos incríveis. Eu não sei se estou falando no nome do espetáculo do grupo, que é o Gira, do Rio Grande do Norte. Né? Companhia, né? Muito interessante. Tantos outros exemplos que a gente fez um pouco esse turno, assim, né? Que é trabalhar a arte, não com arte, né? Não no sentido terapêutico, mas fazer arte mesmo. E não só trabalhar com arte como uma ferramenta, um dispositivo para sensibilização, mas, de fato, fazer arte mesmo. Fazer com que aqueles corpos achem, né, na sua singularidade, e todos temos alguns bem mais singulares, no sentido de algumas dificuldades, que aquela pessoa consiga, de fato, achar uma possibilidade estética mesmo. Né? Isso é muito pontual, né? Na universidade, às vezes, a gente recebe alunos que são cadeirantes e tal. E mesmo assim, para dar um exemplo, a gente tem uma disciplina, é o curso de teatro, mas que tem bastante disciplina de corpo de dança, né? Então, eu busco convidar pessoas. Tem uma professora em Florianópolis chamada Ana Ciscato, e ela trabalha muitos anos na PAI, e ela faz um trabalho incrível, assim. Né? E são muito legais os espetáculos, né? Realmente tem uma potência artística mesmo, e ela vai lá e tenta realmente instaurar um desejo de dançar dentro daquele ser, dentro das suas possibilidades e impossibilidades, assim. Então, acho que tem gente muito bacana no Brasil que trabalha com isso. É sempre um desafio, né? Por exemplo, a gente pensar que a universidade, agora que conseguiu finalmente um elevador para ligar os 2 andares, né? Então, a gente sempre colocava as aulas práticas e todas as aulas na fase de 2 cadeirantes que a gente tinha no andar térreo, porque a universidade não tinha um elevador, quer dizer, começa pelas questões bem materiais até as questões existenciais mesmo, né? Mas eu acho que a gente já tem no Brasil bons exemplos de pessoas que trabalham muito bem, assim, e que, de fato, né, trabalham não com arte, mas trabalham arte de fato, né, assim, não só como uma ferramenta, mas como uma possibilidade real mesmo, né, de transformação daqueles corpos, né, dentro da sua potência possível, assim. Em sala de aula, eu só dei aula
só tive uma experiência com um aluno que teve uma paralisia quando pequeno, mas ela é muito sutil hoje em dia. Então, não que não seja significativa, claro que ela é, mas ele tem muita plenitude de experiências e de ação, e é um ator interessantíssimo, que é um ator da direção teatral, que foi meu aluno ano passado. Eu acho que tem duas problemáticas muito grandes em relação a isso. Uma é a adaptação dos espaços, que é muito precária, e acho que elas praticamente são assim, impositivas da presença. Por mais que... E vejo, por exemplo, os prédios novos que se constroem dentro da UFRJ, são rampas enormes. A gente andando nessas rampas, às vezes fica, meu Deus, não pensaram, né, em pessoas com diferentes condições para atravessar essas rampas. E uma outra coisa que não é simples lidar com uma turma muito diversa. Não é mesmo. Tem um aprendizado. E a experiência mais significativa que eu vivi foi com a Pulsar, montando o jogo coreográfico. E nessa experiência eu vi como vocês me ensinaram. Porque, às vezes, a gente vem de experiências diversas, com diversas pessoas, com diversas existências, mas a gente não tem a dimensão do que machuca, de qual é o real limite, do que é palpável ou não. Porque a gente está falando de existências muito diversas, né? Então, qual é o tempo? Os tempos mudam, tudo muda, né? Na prática, as mínimas coisas mudam. E essa sensibilização para escutar isso, eu acho ela linda, maravilhosa, mas ela tem um tempo. Eu acho que as instituições precisariam desse preparo. Mas a gente não tem nada do que a gente precisa, né? A gente vai sobrevivendo e batalhando à medida que a gente pode, e tentando fazer o nosso melhor para lidar com as coisas, né? Mas eu sinto que é muito... o que para mim, por exemplo, a minha experiência pessoal, o que é mais... o que me dá mais distância é entender esse outro tempo, ter tempo para viver esse processo, criar estratégias, criar maneiras de lidar, de se relacionar. Mais alguma pergunta? Está falando aqui? Algum comentário? A gente está começando a se aproximar do fim aqui do nosso tempo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho para ouvir, assim, porque algumas falas aqui, elas meio que me fizeram pensar sobre uma fala que eu ouvi, que eu fico meio que tentando entender um pouco o que seria isso, assim, que é... Eu ouvi uma vez falarem que a arte, de alguma forma, ela teria que se preocupar também com a diferença, mas também com a diminuição da desigualdade social. Então, eu queria compreender um pouco essa diferença, assim, se preocupar com a diferença, mas também com a desigualdade social, assim. Essa possibilidade de variar, muitas vezes, ela é uma possibilidade que é dada, construída, né? Então, pensar um pouco sobre isso. Na verdade, quer dizer, eu acho que quando a gente está falando da arte como manifestação política, a gente está falando disso, né? Da possibilidade de sustentar os heterogêneos, quer dizer, não sei que também é esse aí, porque, na verdade, a diferença está justamente na abertura aos modos de ser, né? E, quer dizer, a ideia seria criar um campo de resistência a processos hegemônicos que classificam, né, e instauram aqueles que
estão donos das coisas, que o Agamben é outro que fala em profanações dos sacralizadores, né? Aquilo que está sacralizado, né? Que seria de uma classe dominante que tem acesso, né? E da comunidade que vem como aquele que vai profanar isso que está sacralizado. Então, eu não entendi muito bem o também, porque, na verdade, só você fazer política, né? A arte com cunho político, a arte, quando ela é vista nessa dimensão política, que eu acho que é a dimensão dela, né? No sentido da afetação e da abertura crítica, porque esse, né? Assim, eu não coloquei aqui, eu tinha umas coisas a falar, mas, enfim, sobre como é que o que eu estou falando de imaginário, aqui a produção do imaginário, né? Uma revisão do conceito de campo simbólico, uma série de coisas que a gente está repensando, né? A partir dessa prática do sujeito instalado num campo social e criticando, né? Fazendo o pensamento crítico emergir, seria justamente o compromisso com a diferença, né? O compromisso com a diversidade, com as múltiplas formas de existência. Não sei o que minhas colegas. Não, acho que eu me sinto rapidamente. Eu acho que isso é uma questão de fé de mundo. Para mim não faz sentido sem o também, mas é fé de mundo. Porque eu acho que compõe alguma coisa, de alguma forma ela é composta a partir das relações que ela cria. E eu acho que existe, não que eu goste dessa palavra fora, mas acho que a demanda de... Existe uma... Como é que eu poderia falar sobre isso? Mas é como se um organismo, para ele funcionar, ele depende de determinadas relações. E eu não sinto que nos espaços normalmente que a gente circula, que exista de fato uma abertura, sabe? Tipo, eu acho que existe uma preocupação, tipo, eu me preocupo constantemente em diferenciar-me, mas eu já faço parte de determinadas coisas, sabe? Eu já faço parte de determinados círculos, tipo, as pessoas são muito parecidas, sabe? Tipo, não tem realmente aquele lugar que, tipo, a organização existe, mas a partir de uma conexão que eu realmente não compreendo, sabe? O que está ali na minha frente, sabe? E é realmente completamente diferente, não tem nada para dizer, sabe? É tipo meio que esse lugar que eu digo assim, tipo, a gente compartilha alguma coisa, todo mundo aqui. E tem pessoas que estão aqui por determinadas razões, e tem pessoas que não estão aqui por determinadas razões. É meio que como abrir esse espaço. Aí eu penso naquilo que você fala da dança, da arte, não arte, sabe? Tipo, me faz pensar sobre isso, assim. E aí a coisa meio que se transborda para tudo, mas aí... Acho que talvez a dificuldade nessa relação é que nós, pessoas, sujeitos, entramos um pouco já prontos na relação, né? Eu acho que o encontro tem que se reconfigurar, sabe? O encontro existe, mas ele é configurado de uma forma já muito... E, de fato, se a gente se deixa afetar, de fato, né? Pelo que está acontecendo no momento presente na relação, se a gente já não chega já meio pronto, assim, como numa relação, né? Amorosa mesmo, que eu digo, olha, não faz isso, eu já sofri muito na vida, não sei o quê, né? Vamos começar bem, né? Mas, assim, tem uma frase do Fiadeiro que é legal, né? Cada encontro é uma ferida aberta. Né? Essa ferida aberta pronto, olhei para ela, e agora? Para onde é que a gente vai? Que direção que a gente vai? Juntos ou separados mais, né? Esse momento, essa ferida aberta é muito difícil, porque a gente parece a gente que está compartilhando, mas, de fato, está, né? Não é fácil. Exige uma abertura, existe uma percepção do momento, de que eu estou aqui, ela está lá, esse comum, no sentido que não é a priori, ele é construído. Que eu tenho um montão de coisa antes e ela tem um montão de coisa antes. O que agora feriu? Eu olhei para ela, ela olhou para mim, inaugurou. E agora? Né? Isso é muito difícil, porque eu já estou toda armada, né? Quem eu sou, de onde é que eu venho, o que eu faço, ela também está armada. Né? E aí a gente começa, tudo bem, está frio hoje, né? O Rio de Janeiro não faz muito calor. Né? Enfim, esse momento é um momento dos mais lindos, importantes em qualquer relação, assim, né? Amorosa, artística e tal. Assim. Está disponível para essa ferida que se abre no encontro,
Não é brincadeira, não é fácil, mas é o que nos resta, né? E aí entra tudo, entra a diferença de pensamento, de cor, de tudo, assim, né? A gente ainda tem 10 minutos. Fazer uma pergunta aqui. Acho que teve alguém que foi você, tá? Antes da gente encerrar. Eu estou com a Lígia, né? Ainda também estava lá na abertura do Festival Internacional de Circo. Não vi as vaias, então elas foram bem baixas mesmo. Então, e acho que assim estou ainda um pouco tomada por esse acontecimento que eu acho que primeiro é o circo entrar no municipal, né? Como o Júnior colocou, e o quanto o fato, né? Que eu acho que dele dialogar com tantas forças para poder viabilizar isso também nos causa um incômodo, porque é como se também a arte tivesse que ser produzida ou pelos modos de produção que capturam, como a Hélia falou, dos editais, etc., ou através de modos coletivos, e alguns muito interessantes, outros bem precários. Então, como se a gente tivesse que escolher isso, e a figura dele, para mim, é uma figura muito interessante por o quanto ele se atravessa por tantas forças para poder viabilizar o que ele coloca como um desejo dele. Então, estou muito tomada ainda por esse fato, e o quanto essa fala dele, por exemplo, também, o constrangimento, quando ele fala que causa a figura do prefeito, e o constrangimento também quando um cara fala isso, né, da figura dele, assim, me causa também uma série de perguntas, assim. Então, também estou na sua cheia de perguntas, tomada pelo fato. Não, eu também. E eu acho que, por exemplo, essa é a questão, quando eu trago a questão das OS, né? Que não é brigar com quem está ocupando, porque quem está ocupando são artistas que tentam fazer o seu melhor. E pessoas muito legais, que produzem pra caramba, que são pesquisadores interessantes, parceiros, né? Mas como a gente está o tempo todo atravessado por esse embate, quando é a hora de dizer não? E quando é a hora, acho que a gente não sabe essa hora. Eu também não sei. Mas tá estranho. Pelo menos isso a gente tem que dizer. Tá estranho para todo mundo. Né? Por exemplo, eu vou estrear semana que vem um trabalho contemplado pelo FADA. Um dos últimos que tiveram apoio do FADA, que foi o último pago. Então, que estranho, FADA ainda, mas ele foi pago quase no meio do ano passado. Então, olha que... Mas, pessoalmente, o quanto esse edital me representa. Mas, ao mesmo tempo, o quanto as pessoas que pensam a cultura hoje me representam. Então, como eu acho que muitas delas me representam, né? Então, pensando quem trabalha por trás dessas máquinas da cultura, quem trabalha por trás não é o prefeito, ele decide algumas coisas. Mas, por exemplo, os editais, ele nem toma conhecimento, nem sabe quem ganhou. Então, essas máquinas públicas essas estruturas de poder são estruturas muito complexas. Muito complexas. Eu acho que não tem muita resposta. Eu só, nesse momento, não estou conseguindo não falar sobre. E não lançar isso como pensamento, como você. Eu também fiquei muito mexida na abertura do festival, porque é muito específico. Constrangimento em relação ao prefeito e constrangimento em relação a uma figura como a dele, assim, de ter falado isso. Isso é que também me... Mas, por exemplo, quando a gente ganha um edital, a gente tem que agradecer. A gente está no edital que a gente tem que agradecer. Então, são coisas a quem a gente agradece. De uma certa forma, a gente também não agradece só uma figura. A gente agradece a um coletivo de figuras que trabalham numa contramão também para fazer esses processos colaborativos acontecerem. Um evento como o nosso, que estamos aqui hoje fazendo acontecer. Então, é um fenômeno muito complexo. E como a gente vai lidar com isso? Eu não sei. Eu acho que isso é um monte de bombinha explodindo, e eu me sinto no direito
de mudar de ideia a todo momento. Mas não consigo não pensar o tempo inteiro sobre isso. Eu fico pensando também que como é uma situação complexa, eu acho que são vários movimentos ao mesmo tempo, não é um movimento ou outro. Então, é interessante estar vendo a fala da Lígia e da Sandra, porque a Sandra parece estar trazendo várias possibilidades e super novas para os nossos olhares, que a gente fala, é possível. Aí a Lígia fala, mas macroscopicamente, cara, a situação está... Eu fico assim, ó... Sabe? Mas é porque eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo. E, assim, falando desse projeto, muito especificamente, que a gente ganhou um edital público, o que eu fico pensando, e eu não fico pensando sozinha, tem a Mari aqui, a Ana, a Bárbara, toda a equipe, a gente fica pensando como que a gente vai não se prender, como que a gente vai fazer o que a gente quer fazer e o que a gente precisa fazer. Então, trazer as pessoas que a gente quer trazer, que a gente proporcionar os encontros, ampliar para a gente primeiro e para os outros esses lugares, porque não é ampliar para um público em geral anônimo, e não é isso, assim, não é isso nesse projeto, entendeu? Então, assim, eu acho que são muitos movimentos ao mesmo tempo, ótimo a Sandra ter trazido essa questão da ferida aberta. É ferida aberta o tempo todo, mas é isso aí, vamos lá. Assim, eu não tenho outro jeito. Ô, Flávio, não sei se eu invejo ou me alivio, porque, pensando nos contextos carioca e catarinense, onde vocês tiveram nos anos 90, Helena Severo, toda uma política áurea que colocou o Rio de Janeiro como grande centro de produção de dança contemporânea. Né? E nós, lá, com uma companhia que é o Cena 11, assim, onde tudo está para ser feito. Né? Alguns têm acompanhado a luta que a gente tem feito dentro da UDESC da criação do curso de dança, então o projeto está há 6 anos lá tentando sair, né, do papel e virar realidade. Então, não sei se é pior a gente ter essa nostalgia do que foi perdido, né? Porque vocês tiveram um momento, vamos dizer assim, mais auspicioso, assim, né? Como a gente nunca teve esse momento auspicioso, tudo está para ser feito sempre. Então, talvez aí o meu otimismo pessimista, não sei, mas tem que fazer, assim, né? Então, não tem como, assim. Então, não tem essa coisa da perda, tem que fazer. Então, tem que fazer. E a gente vai fazendo, né? É difícil, muito difícil, as dificuldades são muito semelhantes e, de certa forma, também diferentes. Mas é isso, estamos aí, há que fazer, né? A gente tem que... Não tem como parar também, né? Porque... E tem certas coisas que a gente, estando numa posição, num determinado momento, tem que fazer. Às vezes é a gente que tem que fazer. Você, Flávia, você, eu, tal. Em outros momentos serão outras pessoas. Eu me sinto, às vezes, meio cansada também, porque já 30 e poucos anos aí de labuta e tal. Mas, assim, não dá, tem que continuar, assim. Então, é quase que uma necessidade estar sempre cuidando desses afetos, né? Para tentar fazer bons encontros, porque eu acredito nesses bons encontros. Parece que, às vezes, eles não têm muito efeito, mas tem sim, porque eles acabam contaminando um outro e a coisa vai lá. Ou seja, a gente precisa acreditar nas micropolíticas, que elas né, essas especificidades que parecem que são tão pequenas frente a tanta dificuldade, mas eu não sei se isso é otimismo ou sobrevivência, né? Tem que ser feito mesmo e a gente vai fazendo. E eu acredito que isso tem um valor. Né? Isso vai indo, né? É meio passo de formiga, vai aqui, aí dá uma escorregada aqui, vai, pega lá, o outro pega aqui. E vamos embora. Eu queria pegar uma carona no que a Flavinha falou agora e que a Sandra falou também, que é justamente por onde eu queria só fazer uma partezinha ao que a Lígia falou e ao que ele não falou. E com você a gente vai encerrar, tá? Eu acho que é importante a gente deslocar um pouco dessa conversa só com o poder público, só com o que vem do poder, só com o que o poder... porque renovou contrato, porque justamente... e parar
acabar também com essa coisa de ficar chorando porque os anos 90, não sei o quê. Eu acho que assim, tanta coisa foi feita e tem sido feita por tanta gente aqui, e tem tanta gente também fazendo que é daqui e está fazendo coisas fora daqui também, se relacionando com pessoas de fora daqui, que traz depois pessoas de fora para cá. Então, eu acho que esse evento aqui hoje é tão importante. Então, qual é o momento de falar alguma coisa? É agora. Não é esperar o que é que o governo vai, o que é que o Eduardo Paes vai fazer, o que entende? Porque eu acho que a nossa relação já está mais que claro que a nossa relação não é com nenhum deles, nunca foi, ocasionalmente nós podemos conversar, é óbvio, com o poder público e precisamos, mas o que nós fazemos é tão mais potente. Nós sabemos, e vários que estão aqui hoje, quando a gente começou a dançar, a gente não tinha nem edital, não tinha nem essa história, não tinha nem nada. E a gente fazia. E hoje, mesmo quando não se ganha edital, se continua fazendo, porque vende para a SESC, porque viaja, enfim. Então, eu acho que a gente precisa conseguir estar junto. Né? Eu, outro dia, fui ver o trabalho da Lia na Maré, e achei muito interessante a quantidade de gente que estava no Centro de Arte da Maré assistindo aquele espetáculo e o que isso congrega. Né? Eu fico pensando assim também, por que as universidades, que geograficamente às vezes ficam tão isoladas da própria produção artística, né? Então, como é que esse trabalho que vocês fizeram, essa ideia de estar juntos agora é muito potente. Né? Eu acredito muito mais no que a gente está fazendo aqui do que achar que algum dia, por exemplo, alguém vai me dar algum espaço. Ninguém nunca me deu espaço. Acredito que ninguém ganha espaço. Né? A gente conquista, a gente vai conversando, vai fazendo, e aí trabalha tanto que o espaço vai se abrindo, tem que se abrir. Não é possível. O trabalho é que abre o espaço. Então, ninguém vai dar espaço para ninguém. Né? A gente precisa continuar trabalhando e conversando, né? Para deslocar um pouco a conversa do problema do poder público, do problema do edital. Né? Porque o trabalho da gente é que dá o lastro. Né? Então, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Né? Enfim. Bom, eu tenho que interromper, porque a gente já está estourando o nosso tempo. A gente vai agora para o intervalo para o almoço. Só queria lançar que a gente podia sair daqui com a tentativa de pedir mais, de mandar algum documento no sentido de pedir mais espaços e de pedir a retomada de uma representação da dança na Secretaria de Cultura Municipal. É isso. Eu acho que isso é importante. Acho que gritar é importante. E o dia não vai acabar, né? A gente só vai para pausa para o almoço. Só uma pausa para o almoço, às 2 horas volta. Às 2 horas a gente vai voltar. A Bárbara tem...